Então, todas as pessoas, precisamos discutir aqui uma pauta levemente mais subjetiva, mas que ganhou muito espaço nas últimas provas, nos 2, 3 últimos anos, e que obviamente vai aparecer na sua prova também. Significa que isso precisa da nossa atenção e precisa de uma base argumentativa sólida, porque afinal de contas não é um tema fácil de discutir. Eu me refiro às questões sobre memória. E não é a sua memória fraca, de esquecer ou de guardou as chaves de casa. Não. É sobre memória histórica. E um movimento comum, tanto no Brasil quanto fora daqui, sobre excluir, depredar, destruir movimentos históricos, monumentos que representem alguma coisa ruim ou que representem algum tipo de opressão. Por exemplo, puseram fogo no Borba Gato. Borba Gato foi um bandeirante, se você ainda não sabe o que é, era uma espécie de caçador de gente, né? Caçava índio e negro fugido, ou seja, boa coisa não era. E havia uma estátua dele em São Paulo, puseram fogo nela. A mesma coisa estão querendo fazer com um monumento em frente ao Parque do Ibirapuera, que representa navegantes e bandeirantes. A mesma coisa estão fazendo, por exemplo, com um novo filme, coisa que parece besta, mas que é um exemplo dessa situação, filme que representa a dona Ana Bolena. Lembra quem é Ana Bolena? Segunda esposa de Henrique VIII, fundador da Igreja Anglicana? Pois então, Ana Bolena, branca azeda, europeia, acusada de bruxaria, né? Queimada na fogueira, essa mesma. Aí estão fazendo um filme em que a Ana Bolena é negra, porque a história deveria ter sido assim, segundo os produtores. Ou seja, o que eu estou resumindo para você é que esse movimento social que tem crescido agora entende que é importante apagar das nossas páginas da história tudo aquilo que foi opressor, em vez de aprender com isso, sabe? Quer ver outro exemplo? Mais bestinha, mais bobo, mas que é um forte candidato para a discussão disso. O que estão fazendo com certas séries de TV que foram problemáticas lá nos anos 80, nos anos 90. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de Friends. Friends foi uma das séries mais bem-sucedidas na TV nos anos 90, por aí. Famosíssima e tal. Qual é o problema de Friends? Todo o elenco é branco. Há muitas piadas racistas e homofóbicas, porque na época não havia muito filtro para fazer essas coisas. Significa que os produtores agora vão falar disso nos próximos episódios, ou vai haver um esclarecimento sobre essa época, ou Friends vai ser usada como a referência da nossa evolução política e dos movimentos sociais? Não. Estão propondo um boicote a Friends, que a série saia dos catálogos e não seja mais assistida. Mesma coisa aconteceu esses dias com os maiores filmes do cinema hollywoodiano, chamado E o Vento Levou. E o Vento Levou é um filme muito importante para a época que foi produzido e problemático. É problemático porque mostra uma espécie de saudosismo da escravatura. No filme mostra o período escravocrata como uma coisa boa de que as pessoas têm saudade, inclusive pessoas pretas americanas. Problemático, né? E foi problemático também porque uma atriz preta ganhou o Oscar, de melhor atriz coadjuvante, e ela não pôde ficar na plateia para receber o Oscar na época porque não admitiam pessoas pretas lá. Ela teve que pegar o Oscar depois, pelos fundos, mesmo sendo vencedora. Nós temos que aprender com o Vento e Levou. Nós precisaríamos aprender sobre como esses valores são perigosos para uma sociedade racista. Nós precisamos ver como nós já evoluímos de lá para cá. Usar o Vento Levou como uma referência do que não fazer mais.
Não. A proposta dos movimentos sociais é apagar e o vento levou da história. Não ver mais, não assistir mais, tirar os catálogos. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, eu estou te contando que existe um movimento aí, caso você esteja morando numa ilha deserta sem internet, que quer simplesmente passar uma borracha no que foi errado ao longo da nossa história e deixar na nossa memória uma referência só do que é positivo. Por exemplo, sugeriram substituir a estátua do Borba-Gato por uma estátua de um indígena, para dizer que os indígenas são heróis, quando na verdade os indígenas nesse país são massa a ser dizimada, são tratados como bichos, em vez de aprender com a história. Você já percebeu que o meu posicionamento sobre isso é totalmente contrário, né? Porque eu não consigo segurar aqui e conceber a ideia de que nós vamos passar uma borracha no que não deu certo e fazer de conta que nunca existiu. Ainda mais uma pessoa realista como eu sou. E não consigo esse mundo de fantasia, né? De apagar as coisas e permitir que crie-se uma ilusão em torno delas. Como é que a gente argumenta em cima de uma loucura, né, semelhante a essa? Porque para mim isso é uma loucura, um delírio, né, de uma sociedade que não tem mais o que fazer, de um povo à toa de Twitter, né? Ou mais especificamente dizendo, de uma gente que não quer aprender com a história, que é só apagá-la. Primeira coisa que eu creio que faça parte disso é a grande comoção que inunda todo esse debate. Não existe uma reflexão, não existe um processo lógico na derrubada de monumentos, nos movimentos de cancelamento desses close errados do passado, nada disso. Existe um movimento de comoção, ou seja, revolta, indignação, raiva e só. E isso acaba sendo o motor para colocar tudo abaixo, para pôr fogo, para cancelar, para evitar discutir. Infelizmente, nós somos o que Peter Singer chama de sociedade sensocêntrica. O que isso quer dizer? É uma sociedade centrada na emoção, centrada na comoção e que dificilmente consegue pensar coletivamente. Ou seja, quando você está em grupo ou quando você faz parte de uma comunidade, você é movido pelas emoções que te levam até ali, fortalecido pela multidão, para que a sua raiva aflore, assim como, sei lá, uma briga de torcida faz com que você seja muito mais violento em situações em que sozinho você não seria. Te dá forças, impulsiona a comoção, mas não te faz pensar. Então, são movimentos que, infelizmente, não têm uma pauta reflexiva, não pensam na história como uma fonte de aprendizagem, não pensam nesses closes errados do passado como uma oportunidade para não repeti-los, não pensam nos monumentos como uma lição às próximas gerações. Vamos simplesmente passar uma borracha. É trauma, é incômodo, a gente não quer saber mais disso, vamos reescrever a história. Então, tem havido, muito mais, vamos dizer, emoção em torno desses movimentos do que um processo reflexivo propriamente dito. Até porque é muito mais fácil você apagar do que você assumir que fez parte dessa história e que você precisa aprender a complexidade que ela envolve, não é? Então, infelizmente, nós temos sérios problemas com isso. E veja, são tão sérios esses problemas que nós estamos mais preocupados nesse movimento de comoção em colocar fogo num genocida de pedra do que em impeachment um genocida de cabeça de minhoca, né, que preside esse país hoje. Comoção. Então, as pautas por comoção, quase todas estão alinhadas só pelo que a rede barulha, né, pelo ruído que
Não é à toa que o Ham Byung-chul menciona que as redes hoje formam um grande enxame. Todo mundo fala, ninguém escuta, ninguém entende, só é levado pela onda. Né? O Ham Byung-chul, eu ainda tenho problemas para escrever o nome dele, viu? Vocês me desculpem aí. Han Byung-chul. Gente, mas hoje eu estou falhando feio. Han Byung-chul. Pronto, saiu. Né? Então, Han Byung-chul é um dos que comenta sobre barulho. Muito barulho. Muito ruído. Nós não conseguimos processar. Não dá tempo para pensar sobre o que nós estamos vendo, só a emoção mesmo do que os outros estão dizendo que é errado, que é coisa errada, que precisa cancelar, que precisa destruir, que precisa refazer, em vez de pensar o processo. Faz sentido para você? Em quantos movimentos tortos nós já nos envolvemos simplesmente porque os outros estão envolvidos também? Sei lá, de colocar foto preta no feed, porque achando que isso vai revolucionar o mundo, a, por exemplo, fazer story, né, falando sobre Amazônia ou qualquer coisa parecida. Adivinhe, pessoas pretas continuam sendo mortas por bala, por tiro ou por asfixia, a sua foto preta não resolveu nada. E a Amazônia continua sendo queimada todos os dias, os seus stories não resolveram absolutamente nada. Então, são movimentos conduzidos no espaço virtual dentro do barulho, somos levados pelas emoções e pelas imitações, mas não necessariamente com resultados. Dentro do que eu vejo, não sei se você percebe assim, derrubar estátuas, reescrever as páginas da história, ou cancelar séries e filmes, é a mesma coisa da foto preta no feed para protestar contra alguma coisa. O mundo continua girando na mesma direção. Né? Então, isso é um dos motores que leva a essa preservada que nós estamos vendo por aí. Além dela, claro, talvez derivada dela, o volume do espetáculo feito em torno desse processo todo é inevitavelmente uma das razões também. Se eu conseguir escrever a palavra, a gente discute espetacularização, de espetáculo mesmo, porque tudo virou um espetáculo, né, com a novela mexicana. Então, nós vemos isso pela grande mídia, nós vemos a construção desse processo dia após dia, como se fôssemos heróis. Então, dentro do espetáculo criado nesse movimento, por exemplo, de revisitar as memórias, de derrubar estátuas, de reescrever episódios com filmes e novas séries, existe nisso, como eu posso dizer, uma tentativa de nos colocar dentro de um filme. E nesse filme nós somos os heróis da história. É uma postinha, né? Serve para nada. Criança inútil, sem noção da vida do mundo. Quem paga as contas é papai, mas acha que no momento em que defende a derrubada de uma estátua, ele é maior do que o colonizador, ele é maior do que o bandeirante, ele é maior do que a história ruim que aconteceu. Nós temos uma ânsia muito grande por sermos heróis, por sermos deuses de alguma forma, por deixarmos a nossa marquinha no mundo, né? A gente fez alguma coisa pelo mundo. Então, é uma forma de tornar a nossa existência no mundo parte da memória. Talvez igual ao colonizador, ou igual ao bandeirante. Então, nesse espetáculo, existe o que a gente pode chamar de uma pulsão de heroísmo, que guia boa parte desse movimento, se você pensar bem. Além das emoções da revolta, você vê um interesse muito grande de ser um novo herói e de, com certeza, marcar a história de alguma forma, né? Como o grande linchador, como o grande baderneiro, porque para mim é a única coisa que vai ficar marcada, mas é um movimento.
Não que necessariamente eu seja conservador, eu sou de certa medida conservador, principalmente em termos de memória, né? Mas não só por isso, é porque eu estou vendo tanta coisa que precisaria de atenção e tanta gente viva que mereceria tanto empenho, que eu não consigo ver razão, sabe, clara de preocupar com pedaços de pedra, de madeira ou com páginas empoeiradas da história. Precisaríamos de mais, né? A educação precisa de tanto, e principalmente a educação sobre esses fatos históricos. Eu sou um grande fã de Maquiavel, e para mim a virtude maquiavélica é a essência de como nós deveríamos lidar com a memória. Maquiavel dizia que o bom governante, e isso se adapta a todos nós, né, quem governa a própria vida, se faz a partir do aprendizado com o passado para a construção do futuro. É olhar para trás para conseguir guiar para frente. Não é por fogo para trás, é aprender, sabe? Isso me incomoda, por isso me incomoda tanto, porque eu acredito que o passado seja uma fonte de aprendizado que nós temos. Não é um lugar de se for fogo. Se nós valorizássemos mais o passado, nós não repetiríamos neonazismos no Brasil. Se nós olhássemos mais o passado, o populismo teria ficado para trás. Se nós olhássemos mais o passado, nós não manteríamos o legado colonial depois de 500 anos de ocupação. Se nós olhássemos o passado, talvez não destruíssemos o espaço natural com tanta intensidade. Se a gente não pusesse fogo em tudo, talvez nós não ameaçássemos a nossa permanência no mundo. Por isso me incomoda. O passado é fonte de aprendizado, não fonte de destruição. Né? Então, me parece coisa de adolescente revoltado, que não sabe o que é fazer na vida, e para isso precisa negar as raízes, para se sentir importante de alguma forma, para se sentir herói do mundo. Quem fala demais de sociedade, do espetáculo e dessa coisa de transformar a vida política e tudo num grande circo é Guy Debord. Guy Debord é talvez a maior referência para essa questão, né? E para essa presepada que a gente está vivendo por aqui. Para além dessas duas questões, eu acredito que uma das minhas preferidas para discutir essa e outras polêmicas pesadas da nossa formação é o velho bovarismo, essa identidade bovarista brasileira. O termo é inspirado em Madame Bovary, obra de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, praticamente o pai do realismo na literatura. Se você teve umas aulas aí de arte e literatura, você sabe que é Madame Bovary. Mas quem fala de bovarismo no Brasil é o senhor ilustríssimo Sérgio Buarque de Holanda. Fala sobre essa identidade bovarista. O que significa bovarismo aqui? Por que nós somos todos Emma Bovary? Alguns comportamentos típicos nossos, né? Primeiro deles, insatisfação. Tal como a Emma Bovary, nós estamos constantemente insatisfeitos com tudo. Com razão? Com razão, na maioria das vezes, porque esse país realmente é uma droga. Mas o problema maior é que nós estamos tão interessados em reclamar que não sobra muito espaço para construir. Você já percebeu como a gente adora reclamar do preço das coisas, da corrupção na política, né, das violências nas ruas, que esse país não é seguro para ninguém, estamos destruindo a família brasileira. E o que você está fazendo para tornar esse país menos caótico e mesquinho? Porque se o país é mesquinho, é porque provavelmente é habitado por pessoas mesquinhas, né? Pois então, o país reflete o seu povo e nós só manifestamos mesmo insatisfação no movimento, né? Tal como Nietzsche falava, né, da moral dos porcos. Tá na lama, tá na merda, mas tá quentinho, só reclama, mas nunca sai de lá, né? Essa insatisfação constante. Além dela, esse refúgio no idealismo, ou seja,
nós nos refugiamos numa ideia de país perfeito, numa utopia de país do futuro, e não nos preocupamos mesmo com o país do agora. Nós submetemos o real ao imaginário. Então, é como se nós entendêssemos que a história é um grande conto de fadas. Se nós passarmos a borracha em algumas partes, nós conseguimos transformar a nossa história no nosso ideal de vida. E adivinha, não vai acontecer, porque as cicatrizes estão aí, os comportamentos refletem, os legados continuam. Não dá para passar uma borracha, mas a gente quer, a gente vive fantasia, né? Todas elas, o tempo todo. Elegemos uma criatura que disse que ia acabar com a corrupção no Brasil. Olha o delírio, né? Acabou, né? Acabou, com certeza. Então, já no folhetim de testemunho de Jeová está perfeito. Viramos a nova Suíça, está lindo. Se tiver carne na sua mesa, por exemplo, já é um milagre. Está conseguindo pôr combustível no carrinho do papai? Pois então. E refugiamos ainda nos idealismos. Uma hora vai, uma hora funciona. Se a gente derrubar essa estátua, talvez o racismo e o indigenismo não aconteçam mais, né? Se nós queimarmos o Ministério da Educação, puseram fogo lá um dia, não puseram? A educação resolve. Vai além de herói, continua. Né? Então, refugiamos demais nas ideias e não conseguimos, de fato, entender o agora e trabalhar mesmo, né? Além disso, claro, existe o grande apego ao externo, que é uma das marcas do ovarismo, ou seja, nós entendemos que mudando as aparências, nós mudamos a essência. Você já percebeu como a gente se comporta assim? Você já percebeu que quando uma pessoa está insatisfeita com a vida, se sentindo frustrada, acabada, a primeira coisa que ela faz é cortar o cabelo? Porque ela acha que o novo corte de cabelo vai mudar a vida dela? Você já viu alguma pessoa fazendo isso? Pondo uma cor diferente, um novo corte, comprando roupas novas, porque no delírio, né, de Alice dela, se ela muda alguma coisa na cara, a vida fracassada que ela carrega muda também. Por acaso até você já fez isso, né? Com certeza. Então nós somos apegados a isso. Nos anos 50, por exemplo, em que nós estávamos hiper atrasados no desenvolvimento e um processo lentíssimo de desenvolvimento econômico, a primeira coisa foi pensar numa política que trouxesse desenvolvimento, foi rever a distribuição de emprego, distribuição de renda, ou um plano econômico realmente eficaz? Não. Fizemos uma cidade nova. Contratamos um arquiteto modernista. Fizemos uma avenida em São Paulo extraordinária, parecendo a Quinta Avenida de Nova York. Aparência, o externo. Porque a gente pensou que se tivesse a aparência de país desenvolvido, nós realmente estaríamos desenvolvidos. E, na verdade, nós estamos muito mais próximos de Serra Leoa do que de Nova York. Que esse país afunda em miséria, fome, violência, segregação. Não adiantou nada ter o arquiteto mais modernista dos modernistas, né? Oscar Niemeyer foi o quê? A purpurina do cocô. Salpicou, ficou brilhando, mas a merda continuou fedida, não melhorou nada. Estamos nisso até agora. Toda vez que uma cidade pensa que precisa desenvolver, ela faz uma ponte, um viaduto, constrói um prédio, reforma uma praça, faz jardins. E você provavelmente elogia. E acha que o prefeito é maravilhoso, porque ele plantou florzinhas no jardim. A gente pensa assim. E com a questão dos monumentos e com a revisão dos filmes e séries, é a mesma coisa. Existe uma noção, uma ideia meio surtada de que se você melhora a aparência das coisas, você muda a essência. Como se, derrubando a estátua de um bandeirante, todos os negros mortos, sacrificados em pelourinhos espalhados pelo país ressuscitassem e vivessem felizes, por exemplo. Todos os índios voltassem às suas ocas e sobrevivessem felizes com as suas famílias. E o racismo nunca mais existisse por aqui. Como se banindo Friends da TV, dos serviços de streaming,
nunca mais o colonismo, a segregação social fizessem parte da história do mundo, como se isso nunca tivesse acontecido. Finge que nunca aconteceu. É isso. Então, esse é o delírio bovarista, a insatisfação não associada à ação, né? Reclama, faz pouco. É esse delírio, essa ilusão de um mundo perfeito e a tentativa de submeter a realidade a essas ilusões, em vez de encarar as feridas putrefadas que fazem parte do cenário brasileiro, né? E essas purpurinas de cocô, de tentar bordar e florear e mudar a aparência das coisas para ver se isso muda a essência de fato. Tá? E do mesmo jeito, não interessa em quantos borba-gato você põe fogo. Se as pessoas não aprenderem sobre a desumanização desses grupos minoritários e sobre a dizimação deles dia após dia nas favelas, nas ruas, em toda parte, não adianta você pôr fogo no borba-gato, minha filha. Você precisa rever a estrutura política, porque a necropolítica, essa que decide quem sobrevive e quem morre, não depende da estátua do borba-gato. Depende de quem está vivíssimo assinando políticas públicas no Congresso. Mudar o externo não altera o eterno, né? Mas continua achando assim. Inclusive, eu quase fui cancelado nas redes sociais por causa disso, né? Porque minha língua não coube na boca e eu tive que reclamar. Não pode, de jeito nenhum. Você precisa seguir a onda. Caso eu não siga a onda, eu sou o genocida. Eu sou, né, o insensível, o insensato. Compreendeu? Então, nesse caso, eu acredito que uma intervenção, construindo uma redação dessa para o Enem, quem sabe, resida em inteligência, né? Porque falta massa cinzenta. Como a gente não pode colocar isso na redação, você precisa colocar que dentro das aulas de história e de sociologia, urge discutir o papel da memória. Não estudar história bruta, essa aí todo mundo sabe. Estudou lá a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, estudou a colonização do país ou a formação das bandeiras. Todo mundo sabe o que é isso. A questão é o que significa. Quem você é a partir do que aconteceu. O que aconteceu que determina a pessoa que você se tornou. E como isso vai determinar os próximos passos. Qual é o olhar que você deve jogar para o mundo. Não é só da pessoa alienada ou do vândalo que acha que destruir o passado é reconstruir. Educação, né?